Fábio França, ouvinte querida, sabe que a gente fica vendo o noticiário e um exercício que eu faço sempre comigo, assim, é ficar pensando qual é a lógica dessa discussão que está por trás e qual é realmente o poder que as pessoas que falam sobre aqueles assuntos têm para interferir naqueles assuntos. E o que eu queria chamar a atenção e que eu tenho visto e vai continuar essa discussão é a história do voto útil. Voto útil. E ligado à ideia de vitória em primeiro turno, vitória em segundo turno, etc. Né? Conforme a pesquisa, conforme o Instituto de Pesquisa, e aqui não vem ao caso dizer qual é qual, não faz diferença, existe uma chance do Lula ganhar no primeiro turno, conforme o Instituto de Pesquisa, não tem a menor chance do Lula ganhar em primeiro turno. O Lula irá para o segundo turno com Jair Bolsonaro. Então, depende do Instituto. Como os institutos refletem a percepção que eles têm, com base nas estatísticas que eles reuniram, do que o eleitor pensa, então só tem um eleitorado, só tem uma eleição, então a gente vai saber quem está certo e quem não está certo quando chegar o dia da eleição. O que agora estará errado lá na frente vai dizer que houve uma correção para lá ou para cá, o que tiver certo vai dizer acertei e tal, mas o fato é, por alguns levantamentos, Lula precisa de alguns pontos para ganhar no primeiro turno. Por outros levantamentos, esforço impossível, inalcançável, né? Ele realmente vai disputar o segundo turno com Jair Bolsonaro. Bom, aí perguntaram certa vez para o Lula, nessa eleição, como perguntaram para ele em outras eleições, e obviamente fizeram essa pergunta para todos os candidatos, em algum momento, né? Candidatos que têm chance. Vem cá, o que você acha de ganhar no primeiro turno, né? Você acha que dá? É óbvio que o Lula respondeu que ele quer ganhar no primeiro turno. Mas ele queria ganhar no primeiro turno em 1989, ele queria ganhar no primeiro turno em 1994, ele queria ganhar no primeiro turno em 1998, em 2002, em 2006. Queria ganhar em primeiro turno também nas eleições em que não era ele o candidato, era a Dilma duas vezes, 2010 e 2014. E queria ter ganho no primeiro turno com o Fernando Haddad em 2018. Todo candidato quer ganhar no primeiro turno, ou alguém acha que se você perguntar pro Jair Bolsonaro, diz, Jair Bolsonaro, você tem a chance de ganhar em primeiro turno ou segundo? Ele diz, não, prefiro que seja no segundo turno para que o Brasil possa discutir um pouco mais profundamente as minhas propostas para o Brasil. Claro que não. Quer ganhar no primeiro turno. Né? O Bolsonaro até hoje disse que poderia ter ganho em primeiro turno em 2018, se não tivesse fraude, nem vem ao caso. Mas a ideia de ganhar no primeiro turno é bom. Por exemplo, na Bahia, os governadores ganham em primeiro turno. Essa eleição, por enquanto, pode dar primeiro turno lá também. Está cheirando o primeiro turno. Na Bahia, os governadores ganham em primeiro turno. No Rio Grande do Sul, os caras nunca se reelegem. Então, você tem algumas escritas que podem mudar, né? E aí vem a discussão sobre o voto útil. Para que o Lula ganhe em primeiro turno, as pesquisas mais generosas para ele têm que estar certas, e ele ainda tem que, aproveitando essas pesquisas mais generosas, pegar o voto do Ciro, pegar o voto da Tebet. Vamos combinar que uma pessoa que tem a possibilidade de votar num candidato como o Lula, que está lá na frente, a possibilidade de votar num candidato como o Bolsonaro, que está lá na frente, ainda assim escolhe votar num nanico, é porque quer o nanico em primeiro turno, gosta do nanico. Não há a menor dúvida disso. Ou você acha que os camaradas são masoquistas? Não. Eu quero ficar com o Ciro porque é ruim ficar com o Ciro. Eu quero ficar com a Simone Tebet porque é ruim ficar com a Simone Tebet. Não. Entendem que as coisas que o Ciro fala, entendem que as coisas que a Simone Tebet fala são as mais adequadas para o Brasil e tal. Do contrário, tem dois candidatos que são cavalos vencedores, estão lá na frente. A disputa é entre eles, não é entre esses caras aqui. Esses caras aqui de baixo não têm a menor chance. Nenhuma chance. Mas, ainda assim, um tem 9, ou 8, ou 7, seja lá o que for. A última pesquisa aí que saiu tem 7. A Simone tem 4 ou 4,7, depende. Eles somam 11%.
dos votos totais, né? Não dos votos válidos, 11%, dá lá os seus 13% de votos. Não é nada, não é nada. Imagina se o Bolsonaro subisse 13 agora, né? Imagina se o Lula subisse 13. Se o Lula subisse 13, não é que ele ia ganhar em primeiro turno, ele ia massacrar. Então, todo mundo quer esses votinhos. Agora, óbvio que o camarada que está com o Ciro, ele não quer o Lula. O camarada que está com o Ciro, ele não quer o Bolsonaro, ele quer o Ciro. Se ele quisesse o Bolsonaro já, ele iria para o Bolsonaro. Se ele quisesse o Lula já, ele iria para o Bolsonaro. O camarada que está com a Simone Tebet não quer o Lula, não quer o Bolsonaro. Quer a Simone Tebet. E aí, do contrário, teria os dois cavalos vencedores. Só que estes eleitores vão ter, no segundo turno, o desafio de escolher um dos dois lá na frente. Não tem jeito. O camarada que vota no Ciro agora vai ter que votar no Lula ou no Bolsonaro. Ou anular, mas a maioria não vai anular, a maioria vai votar no Lula ou no Bolsonaro. Aí vai o Lula e diz, escuta, se você já vai votar comigo daqui a pouquinho, pô, meu, vota já, vai, vamos parar com essa brincadeira. E aí gera uma discussão sobre se isso é ético, se isso não é ético, se pode, se não pode, né? Se é legal, se não é legal. Agora, que candidato, podendo ganhar no primeiro turno, não vai tentar o que for possível para ganhar no primeiro turno? Como eu falei, Bolsonaro tivesse a chance de ganhar no primeiro turno, ia fazer campanha para ganhar no primeiro turno, que fosse possível. E o Lula, nessa matemática, se alguém tem chance de ganhar no primeiro turno é ele, é óbvio que ele vai fazer tudo que for possível e razoável para ganhar no primeiro turno. E uma das coisas possíveis, razoáveis, é ficar... Olha, gente, falta pouco para eu ganhar, vem comigo. Só que aí vem a tal da história da lógica que eu falei. O eleitor, ele não está com o Ciro e com a Simone Tebet esperando uma ordem do Ciro e da Simone Tebet. Muito menos do Lula ou do Bolsonaro. Ele resolveu. E ele vai resolver para onde ele vai. Não adianta o Lula falar, vem comigo agora. Se esse eleitor resolver que o melhor é ir para o Lula ou o melhor é ir para o Bolsonaro, agora no primeiro turno, ele vai. Ele vai e acabou. Né? E aí, isso que eu estou falando acontece num momento de transformação interessante da política, das eleições. As eleições, elas estão cada vez mais apertadas. Você pega nos Estados Unidos, você tem lá 1/3 do país, um pouco mais, democrata. 1/3 do país, um pouco mais, republicano. A ponto lá de você ter estados que são democratas, estados que são republicanos, ninguém nem discute, em alguns estados, se existe a chance do outro partido ganhar. É zero a chance. Tanto que as eleições, quando a gente cobre aqui, e na Band News FM você acompanhou a última eleição e acompanha as eleições presidenciais nos Estados Unidos, a gente vai marcando a corzinha dos estados, segundo os partidos e tal, e sobram alguns estados que podem ir para um lado ou para o outro. São poucos. Então as eleições são sempre muito apertadas. O Joe Biden ganhou com 3%, qualquer coisa assim, de votos a mais do que o Trump na votação popular, né? Eleição com margem grande, retumbante, não é uma coisa tão fácil. Pega a eleição da Dilma sobre o Aécio Neves, ela ganhou com 51 ponto alguma coisa. Fechou o primeiro turno com 41 ponto alguma coisa. Não é uma coisa tranquila. É por pouquinho. E essa eleição agora, num país polarizado, como a gente diz, aliás, é natural que seja polarizado, e é bom, por um lado, que você tenha a polarização, ou seja, que você tenha o choque de visões de mundo, o choque de ideias. Você não pode ter a violência, você não pode ter a estupidez, como aquele deputado estadual idiota, aquele cretino que foi para cima da jornalista Vera Magalhães, no debate da TV Cultura, uma capivara como aquela, com perdão, as capivaras, ali não é polarização. Isso não é polarização. Isso é uma imbecilidade. É uma imbecilidade. Um camarada que tem a coragem, entre aspas, covardia, né? Vamos chamar de ousadia, de cara de pau, de sem vergonhice, de ir para cima de uma profissional que está lá trabalhando, fazendo o trabalho dela. Então, um vagabundo desse, um desclassificado desse, você não pode colocar na categoria polarização. Isso é
beira a demência, né? É um sujeito desqualificado, realmente desqualificado. Tem gente desqualificada em todas as profissões. Tem gente desqualificada em todas as atividades. Esse é um exemplo de um sujeito desqualificado. Arthur Duval, a gente viu o que fez quando foi para a guerra na Ucrânia. Pagou o preço, né? Da sem vergonhice e tal. Não tinha nada a ver com polarização. O Arthur Duval surgiu como um personagem desse, dos choques, né? Gravando todo mundo nesse planeta paralelo aí das redes sociais. Que parecem ser governados, organizados por regras marcianas, e não são. Então esse deputado imbecil que foi para cima da Vera, ele achou que a rede social tem as regras próprias e não tem, né? Mas esse personagem não é do mundo da polarização. A polarização é um negócio positivo. Então num ambiente polarizado, onde as ideias se chocam com visões bem antagônicas, e visões de mundo bem diferentes, o Brasil fica dividido politicamente. Isso não é ruim. Não vamos aqui ficar esculhambando a polarização. A gente tem que esculhambar a violência, tem que esculhambar o desvio, né? Não existe nada mais anti-Flamengo do que o meu São Paulo torcendo no jogo de ontem. Não existe nada mais anti-São Paulo do que o Flamengo torcendo no jogo de ontem. Não tem jeito de não ser polarizado. Lá pelas tantas, a gente toma um gol, hein, Fábio França? A gente toma um gol e eu bato palmas porque eu estou elogiando o debate. Não, eu fiquei louco. Falei, pô, não é possível. E quase tomamos um outro. Quase tomamos um outro gol. Ia ser um golaço. E eu vou lá festejar? Eu vou falar, que pena, em nome do futebol, eu festejo aquele quase gol e lamento o quase gol do Flamengo. Eu não. Eu fiquei doido. Falei, não é possível que eu tomar outro. Não, pelo amor de Deus, não deixa essa bola entrar, pelo amor de Deus. E ele não entrou, né? Então a gente não foi humilhado no Maracanã, né? Mas é óbvio que eu só estava torcendo pro São Paulo. Falta do Flamengo, eu queria cartão vermelho, falava pênalti até quando era lateral. É polarização. Você está torcendo. Como não vai ser assim na política? A política é uma paixão também, é bacana. Agora, o que a gente não pode é permitir é a violência. Então, eu torço no futebol, o Fábio torce, né? A gente torce, a gente vibra, a gente gosta. Agora, outra coisa é você encontrar um flamenguista e pegar e bater no cara, ou um flamenguista vir bater em mim, entendeu? Aí não é polarização. Tudo isso para dizer o seguinte: essa discussão sobre o voto útil ou o voto não útil e tal, ela é absolutamente normal. O Lula tem mais que pedir voto útil. Óbvio. Porque se tem algum candidato com chance de ganhar no primeiro turno, ele tem mais que fazer o que pode. Porque senão ele entra no segundo turno, são mais 3 semanas e sabe-se lá o que vai acontecer. A história diz que todos os que chegaram em primeiro lugar no primeiro turno ganharam na eleição para presidente. Para governador já teve virada, para prefeito também. Para presidente nunca houve virada, mas vai que a escrita não vale dessa vez. Eu já falei uma vez, repito, a Primeira Guerra Mundial chama-se Primeira Guerra Mundial porque nunca tinha acontecido uma guerra mundial. Então, vai que ele vai para o segundo turno e a gente vai conhecer um X e vai dizer, nunca aconteceu um X na história das eleições, até essa eleição. Então é claro que ele não quer. E ele vai ficar nessa batalha dele aí. E os outros têm que falar, isso é antiético. Tá lá o Ciro, isso é um absurdo. Que o Lula faça o debate, a Simone Tebet também. Então tá todo mundo exercendo o seu papel. O que você que está ouvindo, você que está acompanhando o debate, não pode ficar tirando conclusões, né? Não deve, eu recomendo pelo menos, conclusões sobre se está certo ou se está errado, né? Bolsonaro quer o segundo turno, a única chance que ele tem é ter o segundo turno. Hoje, só alguém muito apaixonado pelo Bolsonaro e que não admita que as estatísticas estejam certas, é que pode acreditar que o Bolsonaro vai ganhar em primeiro turno. Não há motivos para acreditar nisso. Hoje, muita gente olhando as estatísticas acha que também não tem motivo para acreditar que o Lula vai ganhar em primeiro turno, mas se um dos dois tem chance é o Lula, hoje. Então o Lula vai ficar defendendo o voto útil, Bolsonaro vai ficar fazendo a campanha como está, e os pequeninos, os nanico, que estão fora do game, que estão lá só para decorar e tal, para dar uns gritos, dar umas declarações, ou até abrilhantar o debate, melhorar, né? A Simone Tebet tem feito
tem dado declarações muito pertinentes, né? Me refiro à postura, ao cuidado, né? Não fez nenhuma estrepulia, não brigou com ninguém na campanha. É importante, cria um padrão, vai sair, sabe assim, não é campeão moral, mas olha que exemplo de candidato. Também não tem nada a perder, né? Não tá nas cabeças. Então, não vamos problematizar, porque os colunistas, os articulistas ficam discutindo voto útil, se vai ter voto útil. Todo candidato que está em primeiro lugar com chance de ganhar em primeiro turno tem mais é que pedir voto útil, desde que o voto útil seja para ele, né? Porque o Ciro e a Simone e o Bolsonaro, eu acho que voto útil é neles também. Aí então fica essa discussão que a gente vai acompanhar aqui com muita serenidade, com muita frieza. Tá faltando pouco tempo para a eleição, hein, Fábio? Dia 2 está aí, meu. Tá chegando, tô contando os dias. É inacreditável. Outro dia o Felipe Félix, da Band News FM, nosso chefe, ele me mandou uma mensagem já querendo falar sobre a programação do dia da eleição. Eu falei, rapaz, mas a eleição não é só em 22? Não, ele mandou a mensagem a semana, 22 não é nada, é agora, foi dia 2. Né? Então, é muito maluco a gente falando da programação do domingo, da eleição, que tá logo aí, que coisa impressionante. E a gente tem uma responsabilidade e uma tarefa, né, um desafio importante. 4 anos de um cara, eu estou falando de um cara porque os que têm chance são homens, mas poderia ser, se houver uma virada inacreditável, né, da Simone Tebet. 4 anos de uma pessoa que vai comandar o país, é muita responsabilidade e depende da gente, né?